Eu falo a Getúlio Vargas como presidente e como homem. Tenha coragem de perceber que o seu governo é hoje um estuário de lama e um estuário de sangue. Agosto de 1954. Veja se é possível coadunar-se a autoridade de um governo que se irmana com criminosos. Se é possível restabelecer-se a força de um executivo caído nos últimos desvãos da podridão e da covardia. Na Câmara, o líder da UDN, deputado Afonso Arinos, pedia a renúncia do presidente Getúlio Vargas. Lembre-se dos homens deste país e tenha a coragem de ser um desses homens, não permanecendo no governo se não for digno desse governo que tão indignamente exerce. O que deu munição aos oposicionistas foi o atentado ao principal inimigo político de Vargas, Carlos Lacerda, na porta de casa. Lacerda se salvou, mas o major da Aeronáutica, Rubens Vaz, que acompanhava o jornalista, foi morto a tiros na rua Toneleiro, em Copacabana. E dentro da Câmara, as reuniões eram profundamente tensas e dramáticas. Sobretudo, parlamentares, deputados da UDN se revezavam no poder e a expressão mar de lama, para caracterizar o Palácio do Catete, para caracterizar o governo Vargas, foi ganhando intensidade. Qual a origem do atentado? É preciso que o senhor presidente da República aponte os nomes dos responsáveis. A origem deve vir do alto. O atentado de que foi vítima o jornalista Carlos Lacerda reflete o regime de responsabilidade, traduz certeza de impunidade, o que só por coincidência ocorre com mais frequência nos governos do senhor Getúlio Vargas. Os getulistas defendiam o presidente. Vossa Excelência não julgará seja o presidente da República capaz de mandar praticar ato tão inominável como desta noite. Este atentado deve ter tido orientação de broncos. Não pode ser de um homem inteligente e generoso como o senhor Getúlio Vargas. A Aeronáutica, responsável pela investigação, concluiu que o mandante foi o chefe da guarda pessoal da presidência, Gregório Fortunato. Não há nenhuma evidência documental, material, de que o próprio Getúlio, o indivíduo Getúlio Vargas, estivesse diretamente envolvido no incidente ou naquele crime. O atentado da rua Toneleiro foi a gota d'água de uma crise política anterior. Surgiu aí, enfim, vários componentes que reforçavam aquele discurso anticorrupção da UDN, né? Criando cada vez mais essa imagem de falta de condições do presidente continuar a exercer o poder político. Aquilo emocionalizou os golpistas e mesmo os que não eram golpistas. Quer dizer, que é atentado contra um jornalista, porque ele está atacando o presidente da República. Não está certo isso, matar. Antes de contar o final dessa história, é preciso voltar no tempo para entender por que o político mais popular do Brasil enfrentou aquela situação extrema. Vargas já havia governado o país por 15 anos, metade do período como ditador. Mesmo deposto pelos militares, ele não perdeu a popularidade. Em 1945, foi eleito senador por 2 estados e deputado federal por 7. Escolheu a bancada gaúcha no Senado, mas a atuação no parlamento foi discreta. Getúlio logo se licenciou e foi para a fazenda no sul do país, de onde preparou o cenário político para retornar como presidente. Mesmo de longe, Getúlio continuou a influenciar a política nacional com a ajuda da filha Alzira. Os laços de consanguinidade provavelmente exerceram uma influência grande, mas certamente a dona Alzira tinha uma percepção política muito aguda. É surpreendente, de fato, nesse momento, como ela emerge como um protagonista dessa história, importantíssimo para que a gente compreenda, inclusive, né, como se deu a construção de alianças para a volta do Getúlio em 50. Aclamado pelo povo, Vargas se elegeu presidente em 1950, com 48% dos votos. Sua vitória imponente e altaneira marcará por certo um capítulo novo na história da República Brasileira. O que possibilitou a volta dele, primeiro, o seu prestígio, que ficou intacto, e a maneira pela qual ele era amado
pelas massas, sobretudo pelos mais humildes. E segundo, a capacidade política dele. Nós não podemos desdenhar, não. Ele soube fazer acordos. No segundo mandato, Getúlio criou a Petrobras e dobrou o salário mínimo. Trabalhadores do Brasil, exercito minha palavra nesse momento nacional. O trabalhismo atraía as massas. Deixa passar o trabalhador, deixa o trabalhador passar. Até o Getúlio ir para o poder a primeira vez, qualquer trabalhador trabalhava o tempo que o patrão queria. Ele disse, não, é 8 horas. O que passar de 8 horas, paga hora extra. Criou as férias remuneradas, que não tinha. Criou as pensões e aposentadorias. Criou um sistema de saúde para os operários. Mas as principais medidas do governo não agradavam as elites. Vai ser fácil, ou pelo menos não vai ser muito difícil, as oposições fazerem uma ligação entre o trabalhismo, entre as políticas sociais e nacionalistas de Getúlio Vargas com o comunismo internacional ou com coisas que seriam contrárias ao interesse nacional. A não ser a Última Hora, que o apoiava, todos os jornais, Globo, Jornal do Brasil, todos os jornais do país, os diários associados, todos contra ele, todos achando que os militares teriam que depor o Getúlio. A pressão também era econômica. Começam a surgir pressões no movimento sindical, pressões no movimento de trabalhadores, exigindo, né, que o Getúlio, inclusive, desse melhores condições de vida, diminuísse a inflação, desse aumento de salário. Em agosto, depois do atentado da Rua Toneleiro, Vargas perdeu sua última sustentação. Os militares também pediram a renúncia do presidente. Apesar de Vargas ter a maioria no parlamento, nós temos uma república que sofre de uma instabilidade política congênita. Isso faz com que, em momentos de crise, os militares tenham um papel predominante e a classe política se sinta enfraquecida para oferecer soluções. A imprensa chegou a anunciar a renúncia. Sua Excelência, o senhor Getúlio Vargas, acaba de renunciar à presidência da República. Mas Getúlio se recusou a sair vivo do catete. E atenção, acaba de suicidar-se em seus aposentos do Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Na manhã do dia 24, deu um tiro no peito. Poderia ter saído naquela mesma manhã do palácio algemado e ser enviado para o Galeão e provavelmente deportado do Brasil. Né? Ele não admitiria esse vexame, né? Pelo que a gente pode compreender no que ele deixou escrito, né? Ele jamais sairia como um derrotado. E é isso que ele, inclusive, disse na véspera para um jornalista, e foi manchete, né, do jornal Última Hora: só morto eu sairei do catete. Junto com o suicídio, outro ato político, a carta Testamento ao Povo Brasileiro. Eu vos dei a minha vida, se dirigindo ao povo. Agora ofereço a minha morte. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, eu ofereço em holocausto o meu sangue. Mas nada temo. Serenamente dou o primeiro passo. Saio da vida para entrar na história. O suicídio comoveu o país. Nas ruas do Rio de Janeiro era tanta gente que o cortejo com o corpo de Vargas teve que seguir a pé. Os próprios trabalhadores, o próprio povo subiu no carro dos bombeiros, pegou o esquife do Getúlio e ele foi sendo passado de ombro a ombro. Eu me lembro desse episódio, como se fosse hoje, o caixão do Getúlio sendo levado até o aeroporto Santos Dumont. Vargas foi enterrado no município gaúcho de São Borja. O senador Pedro Simon, que era estudante de Direito em Porto Alegre, estava lá. Assistia aquela multidão chorando, gente gritando, desmaiando. As coisas mais dramáticas que se possa imaginar. A morte do presidente transformou o cenário político do Brasil. Se alguém queria fazer golpe, esse alguém desapareceu de cena. Um suicídio histórico, porque Getúlio, se não tivesse suicidado, o Brasil era uma guerra civil. Retardou em 10 anos o golpe contra o trabalhismo, que
que só vai se concretizar em 1964. No Congresso, foi a vez dos getulistas ocuparem a tribuna e culparem a oposição. Não era só o atentado miserável, não era só a tentativa de homicídio e o homicídio executado que se atiravam ao rosto do chefe da nação. Surgiu um cortejo de misérias que foram envenenando a opinião pública. Os udenistas abandonaram o discurso agressivo. Este momento não comporta ajuste de contas nem verificação de erros. É com o coração puro, com a mente desimpedida de quaisquer remorsos ou sentimentos de culpa que elevo, nesta hora, a Deus as minhas preces, pensando no Brasil. Começou a caça aos lacerdistas, a caça à UDN, a caça às oposições. Incendiaram caminhões de distribuição do Globo, invadiram o jornal A Tribuna da Imprensa, que era do Carlos Lacerda, e assim no país inteiro. E o país construiu um mito de muitas faces. Trabalhadores de Gaza, a situação política nacional. Pai dos pobres, mãe dos ricos, ditador, estadista. Na verdade, a gente precisa entender o Getúlio, né, como um homem, acima de tudo, pragmático. Ele estava para além das ideologias, ele estava para além das certezas e convicções políticas. Na verdade, ele se aproveitava, numa linguagem bem gauchesca, como ele gostava, ele aproveitava o cavalo selado que estava passando e montava nele. Então, de acordo com as circunstâncias, né, ele se amoldava àquela situação. Entre todas as interpretações, um ponto é consenso. Vargas foi o mais importante político brasileiro do século XX. É como se, com a era Vargas, o Brasil tivesse sido apresentado ao século XX, ou seja, se tornado contemporâneo da sua própria história, do seu próprio tempo. Não querem que o povo seja independente, não querem a felicidade do trabalhador, mas esse povo de quem fui escravo jamais será de ninguém. E os que pensam que me derrotaram, eu respondo com a vitória. Levo comigo um porém. Eu saio da vida para entrar na história.